A gente acha que sabe tudo sobre a Babilônia, não é? Templos, histórias, mas a verdade é que o segredo mais sombrio deles só foi descoberto agora. E não foi um acidente, foi algo enterrado de propósito, selado camada por camada, como se a intenção fosse que nunca, jamais fosse encontrado. Então fica a pergunta, né? O que foi que os babilônios enterraram com tanto medo? Que segredo era esse, tão terrível, que precisou ser selado debaixo da terra, camada por camada? É essa história que a gente vai desvendar agora. Olha, tudo começou num lugar chamado Sítio 193. A princípio parecia só mais uma escavação de rotina, sabe? Uma missão de resgate, basicamente, para salvar o que restava da capital do Nabucodonosor antes que as construções modernas chegassem e cobrissem tudo. Só que o que era para ser rotina, muito rápido virou uma coisa bem estranha. E aqui a coisa começa a ficar séria. A equipe encontrou 478 artefatos. Mas não era uma coleção qualquer. Longe disso. Tinha um monte de tábuas de argila que claramente foram danificadas de propósito. Sabe, as bordas derretidas, a escrita toda arriscada, alguém fez um esforço enorme para garantir que ninguém jamais lesse o que estava escrito ali. E o mistério só aumentava, porque junto com itens sagrados, tipo vasos de oferenda, estátuas cerimoniais, encontraram também ferramentas de guerra, pontas de lança quebradas, pedaços de armadura. Para a cultura babilônica, isso era um absurdo, uma coisa impensável. Eles nunca misturavam o sagrado com o profano, a devoção com a guerra. Foi o primeiro grande alerta vermelho para a equipe de que aquilo ali era algo completamente fora do normal. E não eram só os artefatos, o próprio lugar era esquisito. O solo era denso, duro demais, como se alguém tivesse socado a terra para baixo com muita força. E mesmo com aquele calor do deserto, o buraco da escavação continuava frio. E tinha um cheiro metálico, sabe, que ninguém conseguia explicar. Era como se a própria terra estivesse doente. E quanto mais fundo eles cavavam, mais claro ficava o porquê. As camadas de terra não eram naturais. Sabe como a história vai se acumulando com o tempo? Ali não. Ali as camadas eram perfeitas, uniformes demais. Era óbvio que alguém tinha cavado um buraco e enchido de propósito de uma vez só. Aquilo não era um lugar que a história esqueceu, era um lugar que a história tentou aprisionar. Foi aí que eles usaram a tecnologia. E a confirmação veio da forma mais arrepiante possível. Um radar de penetração no solo mostrou o impossível. Lá embaixo, bem fundo, existiam corredores e câmaras intactos, completamente intactos. Estruturas que, pela lógica, deveriam ter virado pó há milhares de anos, ainda estavam lá, perfeitamente preservadas e seladas. E a forma como foi selado é uma história à parte. Pensa só. Primeiro, uma camada de terra socada, com força. Depois, uma camada perfeita de cinzas, de um fogo muito intenso. E o detalhe mais bizarro de todos, vigas de madeira que foram queimadas de baixo para cima, como se o fogo tivesse vindo de dentro da terra. Isso não era um enterro, era uma contenção. Tem uma anotação no diário de uma das arqueólogas que resume perfeitamente o clima da equipe. Ela escreveu: "Estas tábuas não foram feitas para preservar a história, mas para enterrá-la." Dá para sentir o medo, né? A sensação de que eles estavam mexendo em algo que os antigos fizeram de tudo, um esforço desesperado para manter escondido para sempre. A escavação continuou, até que eles encontraram uma rachadura no chão de uma casa antiga, e debaixo dela, uma escada em espiral, descendo direto para a escuridão. O ar que saía de lá era gelado, com aquele cheiro ácido, metálico. No final da escada, um corredor. E no final do corredor, uma parede de tijolos selando a passagem. O que eles encontraram do outro lado, bom, era um pesadelo. Então eles derrubaram a parede de tijolos e encontraram uma câmera, mas o que estava lá dentro não era o que se espera de um lugar antigo. Não era poeira, caos, coisas caídas. Pelo contrário, era um cômodo organizado. Organizado com uma precisão que dava calafrios. E aqui o horror se materializa. Imaginem a cena. Ossos de dedos arrumadinhos em filas por tamanho. Costelas, mandíbulas, vértebras, tudo empilhado nos cantos como se fosse um estoque. E o pior, pilhas separadas só com ossos de crianças. A análise forense não deixou dúvida. Os ossos tinham marcas de cortes feitos depois da morte. Aquilo não era um túmulo, era um armazém de partes humanas. E por que fariam isso?
Os historiadores encontraram uma pista assustadora no antigo rito mesopotâmico, um ritual chamado o desarmamento da alma. A crença era que, separando as mãos dos mortos, seus espíritos não poderiam voltar para causar mal. E aquelas fileiras e mais fileiras de ossos de dedos, de repente, faziam um sentido terrível. E quando parecia que não podia ficar mais macabro, ficou. A equipe percebeu que o chão, debaixo de todos aqueles ossos, não era normal. Tinha um brilho meio oleoso, estranho. Era mais um selo. Uma barreira. A própria terra tinha sido transformada numa arma para proteger o que quer que estivesse ainda mais para baixo. Eles coletaram uma amostra do líquido que estava vazando do chão. A análise do laboratório foi chocante. Mercúrio, arsênico, chumbo. Não eram traços naturais. Era uma mistura química feita de propósito. Um veneno poderoso, letal. Uma barreira química para matar qualquer um que chegasse até ali. E depois do veneno, a barreira final, a última defesa. Uma parede de pedra maciça, com 2 metros de espessura. E na superfície dela, entalhes, símbolos que não deixavam dúvida da intenção. As palavras eram amarrar, conter e vigiar. E lembra daquelas tábuas de argila danificadas lá do começo? Um dos fragmentos que conseguiram traduzir dizia uma coisa que, na hora, não fazia sentido. Mas agora fazia um sentido pavoroso. A frase era: aqueles que estão sobre o rio não devem ser libertados. Mesmo com todos os avisos, a equipe, com todo o cuidado do mundo, decidiu quebrar a última parede. E no momento em que a primeira pedra caiu, uma rajada de ar saiu de dentro. Um ar podre, pesado, com cheiro de amônia e de algo morto há muito, muito tempo. E o que eles viram lá dentro confirmou tudo. Não era um túmulo, era uma prisão. Uma prisão para os mortos. A cena era de outro mundo. Em pé, encostados nas paredes, vários esqueletos. Os braços amarrados para trás com arame de bronze. As mandíbulas amarradas para que não pudessem falar ou gritar. E num canto, uma coisa grotesca. Uma gaiola feita de vértebras humanas, cheia de crânios dentro. Ninguém ali estava descansando em paz. Estavam todos contidos, aprisionados com violência. E bem no meio da sala, um poço. Um buraco circular, escuro, que parecia não ter fundo. E em volta da borda do poço, uma inscrição que se repetia em espiral, como uma ordem eterna. Aqueles que estão abaixo nunca devem se erguer. Era isso, o propósito de tudo aquilo. Era guardar esse poço. Existe uma gravação de áudio do dia em que eles entraram. E dá para ouvir a voz do arqueólogo-chefe trêmula, dizendo a única coisa que importava naquele momento. Ele disse: "Isto não é um túmulo, é um aviso." Pouco tempo depois, a câmara foi selada de novo. A versão oficial foi classificada como um espaço ritual contido. Nos relatórios públicos, páginas e páginas foram simplesmente apagadas. Mas notas não oficiais, de alguém de dentro da equipe, contam uma última coisa perturbadora. Mesmo depois de saírem por vários minutos, eles ainda sentiam leves vibrações vindo do fundo daquele poço. E assim, o segredo mais bem guardado da Babilônia foi devolvido à escuridão. Mas a pergunta, claro, continua no ar, ecoando por milênios. Que tipo de horror os babilônios encontraram que os fez ir a extremos tão terríveis só para garantir que ficasse aprisionado para sempre debaixo da terra?